Fala, meu povo, estamos aqui no canal do YouTube de novo. Boa. Com participação especial. Eu tô fazendo participação especial no canal dele. Vai ser collab esse daí. Collab. Boa, o microfoninho tá ali. Se você caiu nesse vídeo aqui e não sabe quem eu sou, quem o Luciano é, o Luciano começa apresentando aí. Então vamos lá, vocês estão no meu canal, eu sou o Luciano, sou sócio, fundador junto com o Mirto da MRT Marketplace. A gente implanta e gerencia indústrias dentro dos canais de marketplace. Então a gente pega a indústria que é tradicional, sem inovação, e coloca inovação prática, amplia o canal de vendas e gera inovação dentro da internet para esses players todos. Então, quer se apresentar aí? Fala um pouquinho. Perfeito. Eu sou Hamilton. Se você quer ser uma pessoa mais íntima minha, pode me chamar de Mirto Souza. Segue o canal dele aí Já se inscreve, deixa seu like e comenta aí o que você achou quando você terminar de assistir esse vídeo. E eu cuido da parte de estratégia, operação da parte de marketplace. E enquanto o Lu faz a captação dos industriais e formatou a nossa empresa para ser uma solução para a indústria em si. Boa. Então vamos lá, eu fiz um vídeo falando sobre as fases da nossa empresa. A fase 1 foi a fase da tua casa. Então onde a gente começou do MVP até os primeiros faturamentos ali. E a ideia do vídeo de hoje é falar sobre, cara, me diz um erro e um acerto. Depois eu compartilho também, vamos trocando ideia, um erro e um acerto que você vê nessa fase da tua casa. Por exemplo, deixa eu começar. Eu vejo que o nosso maior erro foi, na parte de MVP, foi não ter cobrado dos clientes. Mas eu também entendo que, de certa forma, a gente precisava ter clientes na carteira para poder cobrar dos próximos. Então, mas a gente trouxe muita gente no variável. Podia ter trazido menos gente, talvez uma ou duas poucas, só, sem ter feito uma grande expansão dentro do modelo variável, porque esse modelo variável fez com que a gente tivesse muito trabalho, muito retrabalho, muito cadastro para cliente que nunca pagou R$1 pra gente. Sim. Então, eu vejo isso como um erro, né, dessa fase. O que você vê aí? Como um erro é vender a solução certa para o cliente errado. Então, a gente vendeu para alguns clientes no início que não eram o nosso cliente ideal, só que a gente estava desenvolvendo produto, startup, né? E isso foi um erro, porque a solução é muito boa, só que às vezes o cliente não vai ter margem para competir em preço, ou às vezes ele não tem caixa para te pagar, porque a nossa solução é boa, só que é uma solução que tem um custo. E entre pagar a gente e pagar as contas do dia a dia dele, que ele não está conseguindo nem pagar, ele paga as contas do dia a dia e acaba rescindindo com a gente. Então, vender para quem é o público ideal e mirar, e aí um acerto, eu já engatando nisso, é mirar no cliente que tem o maior potencial de ganho para a solução que a gente entrega. Então, perante a solução que eu entrego, quem que pode me pagar mais? É nisso que foi um bom acerto que a gente começou a... Tipo, todo erro virou um aprendizado. Que nem tem no livro do Napoleon Hill, que é Mais Esperto que o Diabo. Toda adversidade traz consigo uma semente equivalente de oportunidade. Então foi uma adversidade, foi ruim porque alguns contratos a gente tinha garantia, então a pessoa utilizou do nosso serviço 3 meses, que eu tinha colocado de garantia, e foi um erro também. E aí tive que retornar esse valor 100% e a pessoa ficou com a loja rodando, tudo bonitinho, e a gente não recebeu R$1 por isso. Na verdade a gente até fez caixa nos primeiros 1-2 meses com esse dinheiro, mas depois tem que devolver. Então serviu para alavancar aquele período, né, o caixa daquele período, mas depois impactou o caixa. Cara, eu vejo que um grande acerto foi ter começado, na real. Tipo, falando da fase 1, assim, mesmo sem ter a tecnologia, mesmo sem ter... Cara, o PowerPoint lá é super simples, mas pô, a gente começou, entendeu? Sim. A gente conseguiu começar um negócio e eu acho que o grande acerto foi esse, até como reflexão para quem está assistindo, que de repente tem uma empresa que está começando, querendo se... vai e faz, entendeu? Porque você vai errar e não adianta querer começar perfeito. Eu, antes de ter a MRT, na verdade na época da pandemia, tentei abrir um clube de assinatura de corda de guitarra, não sei se você vai lembrar. Lembro, aham. Pô, eu gastei, cara, brincando uns R$15 mil naquele site. Pô, eu vendi tipo 100 pila de corda. Porque eu não validei o produto, eu não validei a tese, eu não validei o mercado. Eu só falei, cara, isso seria uma boa ideia pra mim, esse produto funciona. Fui lá e investi, queria ter um site perfeito, para ter agência para gerenciar
o Insta, pô, podia ter feito sozinho, bobagem. Mas sério, pô, comprei estoque, comprei uns 3, 4 mil de estoque, tudo bem que o estoque eu fui usando ao longo de 2, 3 anos de corda de guitarra. Mas ter começado simples, tipo, cara, só começa, entendeu? Eu acho que foi o grande acerto. Então, dessa fase 1, aí sintetizando, meu maior erro que eu vejo foi ter muitos clientes sem cobrar nada. Acho que tem que ter, de repente você está começando, você tem que ter uma carteira para conseguir vender para alguém, mas faz isso para o mínimo possível. 2, 3 clientes é suficiente, então para aí. A gente botou aqui no variável uns 10. Foi. Até agora a gente está fazendo um movimento de pegar toda a carteira variável e começar a desligar, porque são contratos que ainda estavam ativos. Sim. E apesar de a gente não receber nada, ainda se espera um nível de gerência, e a gente tem que entregar um nível de gerência porque a conta está debaixo da gente. Sim. Até uma... Boa. Errei. Ao vivo. Sem cortes. Até um fato interessante, né? Abrindo aqui um disclaimer. Quando a gente fala de MVP, mínimo produto viável, é o mínimo produto viável mesmo, não um produto perfeito que vai se tornar viável depois que ficar perfeito. Por quê? Seguindo essa linha de investimento, quando você não tem dinheiro para fazer uma solução, um produto, às vezes você não faz. Quando você tem dinheiro para fazer, às vezes você faz e gasta muito. Isso é um desafio. Ó, vai passar uma pessoa aqui na frente. Ao vivo. Para contextualizar, a gente está no evento aqui do Fórum de E-Commerce, aproveitou que está tendo intervalo entre uma palestra e outra, para usar esse espaço que está mais em silêncio e continuando. Então, quando você não tem dinheiro, às vezes você não coloca a ideia em prática por medo. Quando você tem dinheiro, às vezes você está muito valente, só que tem medo também de errar sozinho. E aí começa a gastar muito com algo que pode ser útil. Porque se você acertar, você vai ficar grande, vai ficar famoso. Mas quem erra, não tem muito vídeo falando, eu falhei nisso, eu falhei naquilo, eu falhei em tal coisa. O pessoal não ostenta falha, só ostenta resultado bom. Então, o que eu recomendo? Faz o mínimo produto viável, coloca data. Então, cara, em 30 dias ou 60 dias eu vou botar para rodar esse projeto, vou validar, vou focar em uma solução específica, não fica pulando de solução em solução, senão nessa segunda-feira você começa, aí daqui a pouco, semana que vem você mudou a solução, na outra mudou de novo, então foca numa pequena, resolve, faz muito bem feito. Teve o primeiro cliente, aí você melhora com aquele cliente. Teve o segundo cliente, melhora com aquele cliente, e assim por diante. E uma coisa que eu sempre bato na tecla, até com um amigo nosso, às vezes, de repente, conversa alguma coisa, o MVP ele tem que ser o mínimo produto mesmo, tipo, cara, como você faz sem gastar nada? Não tem como, tem que gastar alguma coisa. Não, como que você faz sem gastar nada? Nada. Porque você tem que validar o mercado, senão você vai vender vai gastar alguma coisa que de repente você não vai vender. Então, enfim, fica aí o aprendizado da fase 1, uma fase legal, na tua casa lá, sala de casa. Não foi na garagem, que a garagem tava o estoque da Porsche. Então, quase Vale do Silício aí, só mudou pra garagem. Sim. Pra sala.